Os 4 meninos começaram a exclamar com rostos indignados. E um deles notou que eles poderiam tê-lo espancado se eles tivessem pelo menos mais 1 minuto. Corwin manteve as mãos atrás das costas, dizendo que isso era o suficiente. Ele observou que os 4 lutaram um contra um. E ainda reclamou depois de não poder pousar. Mesmo um golpe duradouro em Arthur. Olhando para ele, a professora perguntou como ele se sentia. O homem de cabelos castanhos, aquecendo a mão, respondeu que se sentia melhor do que nunca. O homem bloqueou o punho, esquivando-se dos golpes de Tassie. O protagonista notou que cerca de 4 meses se passaram. No mundo exterior, 2 outras crianças estavam correndo para ele por trás. O cara calculou que, graças à esfera etérea, ele estava treinando por cerca de 4 anos. Enquanto seu corpo mal tinha crescido, Corwin o jogou de volta com um golpe poderoso. Arthur começou a se levantar pensando sobre como seu lado ganhou muita massa muscular. E sob a orientação do professor, seu monocore subiu para um novo nível. 2 alunos estavam pulando nele de cima. O homem de cabelos castanhos começou a pensar que seu 14º aniversário tinha chegado recentemente, que tinha passado como nos outros dias, aprimorando suas habilidades de luta, melhorando seu corpo e aguçando sua reação e acuidade visual. Ele se esquivou de um fluxo de golpes. Depois de um tempo, ele estava deitado na grama, cercado por lutadores, enquanto ele estava em uma posição com o professor Artem. Notou que as raízes também o ajudou a melhorar sua rotatividade de mana durante o combate, mas não lhe ensinou nada de novo. Ele pensou que ele não tinha certeza se isso era devido ao fisiológico diferença entre humanos e assírios. Prova, eu vejo os mescantes levantando o punho. O cara raciocina que, talvez o professor simplesmente não quisesse, ou não tinha o direito, para ensinar esta arte marcial a um não-membro do clã. Ele pensou que simplesmente confiava em Corwin e absorveu tudo o que ele ensinou. Todos eles ficaram na caverna ao lado de Winsome. O homem de cabelos castanhos cruzou os braços e agradeceu aos caras por ajudá-lo com o treinamento. O menino e a menina olharam de lado com desagrado e desviou o olhar. As outras 2 crianças fizeram o mesmo. O protagonista se virou. Tassai olhou para ele com um olhar zangado. Arthur olhou para o homem e agradeceu por treiná-lo todo esse tempo. O professor respondeu que isso lhe deu algum prazer também. O menino se esticou e perguntou quando eles começariam o próximo estágio de treinamento. Ele começou a olhar para os homens por sua vez, perguntando o que estava errado. Winston murmurou que eles iriam. De fato, continuou seu treinamento em breve. Corwin colocou a mão no ombro do protagonista e disse que a coisa é que eles não tinham mudado nada. O homem de cabelos castanhos perguntou o que ele queria dizer. Ele franziu a testa e disse que seu corpo havia atingido a luz. Estágio amarelo, que foi um salto de quase uma eternidade. Winsome olhou para ele e disse que, embora treinando com a esfera etérica, foi incrível em sua eficácia. Era estritamente proibido usá-lo para treinar crianças. Por muito tempo, ele notou que se uma pessoa fosse mentalmente fraca, a discrepância na força dos mundos médicos pode afetar negativamente isso.
O professor assentiu e disse que até Lord Andrati. E ele teve dúvidas ao decidir se deveria usá-lo ou não. Mas a guerra iminente não deixou outra escolha. A loira notou que seu discurso, comportamento e maneira de pensar não mudaram nada. Desde o início de seu treinamento, o menino franziu os lábios quando lhe disseram que sua mente havia envelhecido 3 anos. Durante todo esse tempo, no entanto, não houve mudanças nele, como se ele fosse uma criança comum. O homem de cabelos castanhos esfregou o pescoço e disse que, ao longo de sua vida, ele teve que ser mentalmente forte. E ele se acostumou com sua maneira de pensar. Isso definitivamente o ajudou a se tornar um professor, em ensinar alunos de sua idade. Winsome balançou a cabeça e disse isso para eles. E o treinamento só seria benéfico. Corwin assentiu quando disse palavras de gratidão a ele, observando que nenhum outro segurador poderia substituí-lo e toda a sua experiência de combate no combate, corpo a corpo. O homem respondeu que a gratidão não era necessária. E Arthur simplesmente precisava ter bons treinando para que ele tivesse pelo menos uma chance contra esses mestiços estúpidos. Ele colocou a mão no ombro do menino e pediu-lhe para não esquecer que os magos em Alacria foram treinados por Azuras e seguir suas ordens. O homem parado na frente dele disse que a arte de mana em seu continente estava séculos à frente dos feitiços usados em Dikin. Ele notou que foi profundamente decepcionante que eles estavam amarrados de mãos e pés. Mas neste caso, quebrando o pacto levaria a uma guerra que poderia destruir este mundo. O protagonista assentiu quando lhe disseram que, se todos eles não quisessem tal fim, então ele e seus camaradas teriam que lutar. Todos eles ficaram ao pé de uma grande árvore. Arthur recebeu um pergaminho. Ele desenrolou, seu olhar escureceu depois de um tempo. Ele caminhou pela floresta com Winsome. O cara andava de cabeça baixa, olhando para a frente. Ele começou a falar sobre as informações que o diretor Cynthia Godesky apresentou. Aqueles 4 lados olhando para as costas largas. Ele perguntou se ele entendeu corretamente que eles seriam seus principais alvos. A loira respondeu que, de acordo com a carta, cada lado tem seu próprio servo, conselheiro pessoal e subordinado direto, capaz de derrotar facilmente uma das cópias. Sem virar a cabeça, ele acrescentou que também havia mais 4 seres mais forte que eles. Ele disse que eles fizeram algumas conclusões com base em o fragmento de chifre que eles recuperaram da masmorra, onde a lança suprema Lia foi morta. Arthur levantou a mão e pediu que parassem. Quando o homem acrescentou que, no entanto, Godesky confirmou que pertencia a um servo. Não de lado, o homem de cabelos castanhos disse que acreditava que o diretor estava sob uma maldição que lhe permitiu revelar informações. Quando alguns continuaram a andar para a frente, o menino franziu as sobrancelhas. Ele então balançou a cabeça enquanto continuava a andar. Ele notou mentalmente que o ser que matou a Lia era o que eles chamavam de servo. Não é um Sith. Ele notou mentalmente que os 2 continentes enviaria milhões de soldados para lutar por suas terras. E de Catan e sua família estavam em perigo. Ele se perguntou quanto tempo eles poderiam resistir ao poder de Vetra.
O protagonista balançou a cabeça, pensando que pelo menos agora ele tinha uma tarefa. E isso foi para derrotar um grande número de oponentes. Olhando para o homem na frente, ele notou mentalmente que tinha objetivos. Quando eles se aproximaram do penhasco cativante, disse que este era o local de seu novo treinamento. Arthur fez uma careta de desagrado. O homem estendeu a mão e perguntou se ele lembrou o que ele disse a ele sobre esse treinamento. O homem de cabelos castanhos cruzou as mãos e começou a listar que ele não poderia usar nada, exceto os itens em sua mochila, e não poderia usar mana externo. A loira puxou a mochila para ele e disse que tudo estava correto. Ele perguntou se ele entendia o que precisava para obter, para completar a missão. O cara começou a endireitar os dedos e listar isso. Esta era a pele de um esquilo predador, o corpo de uma pantera de prata, e essas eram as garras de um urso Titanic. Ele apertou a alça de sua mochila e perguntou como esses itens provaria que ele estava pronto para aprender mais sobre o mundo que seu Via o havia deixado. Winsome lembrou de outra condição. Ele mostrou-lhe um sino e disse que teria que usá-lo o tempo todo. Como ele estava saindo, a loira acrescentou que quando ele recolheu tudo, ele teria que destruir o sino. Virando-se, ele apontou o dedo e recomendou coletá-los nessa ordem. O protagonista se virou e, indignado, perguntou se ele entendia que ele tinha perguntas sobre seu treinamento. Ele bagunçou o cabelo. Arthur se dirigiu para o penhasco. Parado na borda, ele exalou alto. O cara pulou. Uma enorme floresta estendida sob a montanha. 3 esquilos de cauda estavam correndo nos arbustos abaixo. Eles se viraram para o som. Quando o homem de cabelos castanhos pulou neles, eles espalharam. Ele deitou no chão xingando ao som da campainha. O protagonista bagunçou o cabelo. Ele caminhou, então ele se escondeu nos arbustos novamente. Arthur olhou em volta com cautela. Ele pensou em como, depois de 2 dias estudando os esquilos raptor, ele conseguiu descobrir que não era apenas o sino que os deixou saber que ele estava lá. O homem de cabelos castanhos sentou-se no chão, observando que apesar do sino entregá-lo, os esquilos também eram extremamente sensíveis ao maná. As bestas se espalharam novamente, e o cara notou mentalmente que eles estavam na parte inferior da cadeia alimentar. Então, em vez de força física, eles tiveram que desenvolver sua percepção a níveis incríveis. Rangendo os dentes de irritação, ele pensou em como esconder sua presença. Não foi suficiente para atraí-los, que era o principal problema. O protagonista correu atrás dos esquilos. Então, ele percebeu que precisava adiar isso para mais tarde. Ele olhou atentamente para os arbustos. Seu corpo começou a brilhar. Arthur cruzou as mãos a seus pés, observando que ele estava tentando se livrar completamente do mar, correndo o risco de ficar completamente desprotegido e terras desconhecidas. Ele se sentou na posição de lótus, percebendo que isso não era suficiente. Havia arbustos verdes ao redor dele. O cara tentou respirar uniformemente, pensando que ele logo percebeu que também precisava. Limpe seus pensamentos e mente, porque ele estava lidando com animais de grama. Ele abriu os olhos, um esquilo apareceu à frente.
Depois de um tempo havia 3 deles. O homem de cabelos castanhos sorriu contente ao vê-lo. Eles fugiram, o protagonista murchou, pensando que era mais fácil falar do que fazer. Ele notou que continuou a testar suas habilidades por mais alguns dias. E aprendi mais 3 coisas. Observando os animais, ele notou que, primeiro, uma pequena emissão de mana, se não os assustasse, iria alertá-los na medida em que seria impossível para pegar o esquilo. Os animais calmamente olharam para ele das árvores. E Arthur percebeu que eles não estavam com medo. Quando ele coletou mana em seu corpo, no entanto, concentração excessiva no processo revelou suas intenções. E isso já os colocou em fuga. O cara caminhou calmamente ao lado dos esquilos. Ele notou mentalmente que parecia que o fluxo externo de mana não atraiu sua atenção de forma alguma. O homem de cabelos castanhos empilhou os cogumelos na frente dele. Ele se sentou no chão novamente. 4 esferas multicoloridas iluminadas. Continuando sua meditação, o protagonista refletiu no fato de que ele era um amplificador e, portanto, os canais responsável pela distribuição de mana refinado de seu centro em todo o seu corpo eram mais notórios possíveis do que as veias de mana que ele costumava absorver não refinadas. Mana natural em seu corpo. Fios brilhantes usados em todo o seu corpo. Arthur observou que para esta técnica, no entanto, ele precisava equilibrar a produção de mana refinado do centro através dos canais de mana, com a entrada de maná natural em suas veias. Uma luz brilhante se espalhou em seu peito. Ele pensou em como os anos se passaram desde que Seung-Win o ensinou sobre a circulação de mana. Ele lembrou sua figura majestosa e suas palavras. Lembrando do rosto de Seung-Win, o menino pensou em como ele poderia agora usar a circulação de mana, quase inconscientemente, que o ajudou com sua nova técnica. Ele pensou que se ele alcançasse o equilíbrio perfeito, ele seria capaz de usar mana de uma forma que ninguém e nada podia sentir. O homem de cabelos castanhos abriu o olho. Os esquilos estavam pegando seus cogumelos, seus lábios esticados em um sorriso. Os animais espalhados ouvindo seu grito de vitória. Noite caiu na floresta. O protagonista estava ajoelhado perto de uma árvore, pensando em como ele teve que reabastecer seu centro. Com mana retardou muito seu progresso. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso, e vários dias se passaram e ele mal conseguia se mover. Mantendo esta técnica, esquilos olharam para ele das árvores, enquanto ele amaldiçoava mentalmente o sino, deitado com a cabeça na mochila. Arthur se perguntou como Sylvia, sua família Tasha e Anwaija estavam fazendo. Virando de lado, ele pensou que precisava se concentrar no treinamento, porque era a única maneira de ver tudo. De manhã ele desenhou uma linha no chão, olhando para a árvore oposta. O cara mentalmente notou que ele precisava ter tempo para espirrar mana. E correu para o esquilo antes que eles tivessem tempo de reagir ao toque da campainha. Fechando os olhos, ele imaginou como ele deveria estar instantaneamente ao lado da árvore. E pensei que ele precisava usar tanto mana para
Mova-se instantaneamente a uma velocidade que não faria a campainha tocar. O homem de cabelos castanhos pensou, enquanto ele precisava equilibrar a entrada e a saída do natural e seu maná refinado, escondendo sua presença dos raptores esquilos. Até que ele chegou ao seu destino. Ele rapidamente avançou e decidiu repeti-lo novamente. Ele repetiu essa ação muitas vezes. Quando o cara se moveu, sua campainha tocou. Ele cerrou os dentes de insatisfação. Voltando, ele se lembrou do que Corwin disse. Controle do fluxo de mana e força, ao manipular sua presença, são um tanto importantes. Então, para enganar os sentidos do oponente, você precisa se esconder habilmente e se mostrar. Com o tempo, o protagonista fechou os olhos. Ele brilhou fracamente com uma aura escura, pensando que ele deveria apagar sua presença, usando mana natural quase imperceptível para mascarar seu mana recebido e instantaneamente pegar velocidade para alcançar o inimigo. Ele se perguntou se essa era a habilidade Winsome queria desenvolver nele. Arthur deu um passo à frente. Ele se moveu pela floresta. Suas pegadas permaneceram no chão. O pôr do sol foi substituído pelo céu noturno. O cara estava respirando pesadamente. Ele ficou perto da árvore. O loiro o observava de longe, tentando descobrir o que ele estava fazendo. Assistindo atentamente, ele pensou no fato de que já se passaram 2 semanas. E parecia que ele esperava muito dele. Olhando para o esquilo homem, pensei em como suas caudas foram capazes de pegar qualquer flutuação em mana ou movimento perto deles, mas eles não eram particularmente inteligentes. Franzindo os lábios, ele mentalmente notou que ele só precisava apagar sua presença e deixar isca em suas mãos para atraí-los. Observando o homem de cabelos castanhos ficar perto dos animais, Winston pensou que pelo menos ele tinha dominado a habilidade que ele ia ensiná-lo. O homem loiro parecia surpreso. Arthur começou a se mover pelo chão. Ele estendeu a mão para o esquilo. Ao mesmo tempo, ele cerrou os dentes com força. O cara foi capaz de pegar o animal. Um olhar de choque apareceu no rosto do homem quando ele percebeu que o marrom cabelo homem tinha acabado de completar a primeira etapa de aprendizagem, o passo. Tocando seu queixo, ele meditou que um menino humano normal chamou o básico do passo fantasma, o básico do que fez o Finest Clã se destaca em combate corpo a corpo. Assistindo o protagonista, segure o esquilo sobre a cabeça. Winston notou mentalmente que ele só tinha chegado até aqui. Sob a supervisão de Cordery, ele se perguntou o que ele seria capaz de alcançar em 5 ou 10 anos. Arthur estava escondido nos arbustos. Havia listras vermelhas nas costas da besta. Estava pressionando o esquilo. O menino observou a pantera. Ele começou a competir com energia. O homem de cabelos castanhos atingiu a pantera, mas se esquivou rapidamente e correu para a floresta. O protagonista correu atrás dele. Ele parou abruptamente. Na frente dele havia um penhasco no rio. Batendo na árvore, ele amaldiçoou em voz alta. Arthur cerrou os dentes ao se aproximar das cataratas. Ele refletiu que Winsome o havia encontrado a noite da captura do esquilo e o informou que seus esforços para capturá-lo
foram apenas a inicial passo para realmente dominar o Caminhada Fantasma. Enquanto a pantera se sentava no galho, Arthur notou que havia passado 3 semanas desde então, aventurando-se mais profundamente na floresta, até que ele encontrou Garra, a pantera de prata que ele escolheu como alvo. Ajoelhado à beira do rio, ele refletiu que havia dominado a caminhada estourada, ao ponto em que ele poderia cobrir quase 10 jardas em um instante sem tocar a campainha. Mas ele não estava mais perto de pegar Cloud. Arthur olhou para seu reflexo e disse a si mesmo que doía olhar para ele. Ele jogou água no rosto. Ele viu um esquilo em uma árvore, segurando seu estômago. Ele se perguntou quando ele tinha comido pela última vez. Ele lentamente se sentou de repente. Seus olhos se arregalaram. Um pássaro estava se aproximando do esquilo. Abriu o bico em um segundo. O pássaro agarrou o animal com suas garras, assistindo o homem de cabelos castanhos. Mentalmente, notou que havia calculado os movimentos do esquilo e previu onde iria pular. Ele tocou o queixo e pensou. De repente, ele e o pássaro notaram um farfalhar. O pássaro voou até outro esquilo. Agarrou-o com suas garras. O protagonista rapidamente se aproximou, tendo pego apenas uma pena. Ele murmurou que seu explosivo passo ainda estava longe do ideal. Como resultado, ele estudou pássaros por uma semana. Arthur os observou sentados perto do ninho. Ele assistiu à caça dos arbustos, observando que eles estavam escondidos mas a velocidade deles não era comparável ao de um esquilo. E os pássaros entendem que, se eles deixarem o animal saber sobre si mesmos, eles vão perdê-lo para pegá-los. Eles controlam os movimentos de suas presas. O menino nos arbustos observou a pantera, mentalmente observando que, como um observador externo, ele podia ver o pássaro com antecedência e pegar seus motivos antes de atacar. Algo que o esquilo não poderia fazer. Mas com a pantera era um nível totalmente diferente. E Cloud era inteligente o suficiente para saber que ele poderia se esquivar, em vez de lutar cara a cara. O menino de cabelos castanhos se abaixou, pensando que pelo menos um pequeno passo fantasma seria suficiente para esconder seu mana e rapidamente se livrar de seu oponente. Ele deu um passo, pensando que ele ainda mal estava usando os músculos, responsável por essas etapas incrivelmente rápidas. O protagonista correu para a besta, pensando que isso funcionaria em esquilos. Mas Cloud teria tempo suficiente para se esquivar. Arthur parou e assobiou em desagrado, perguntando o que aconteceria se ele pudesse se livrar disso. Ele perguntou o que aconteceria se ele pudesse evitar quase completamente os movimentos necessários para dar um passo. O menino notou que, então pode parecer que ele realmente se teletransportou. Ele olhou para ele pensando que ele poderia enganar Cloud. Então o homem de cabelos castanhos estava pensando no que ele, lembrado de sua vida passada, que o sistema muscular complexo funcionava em pares, com cada músculo responsável por metade do movimento. Ele se lembrou de seu antigo eu, pensando em como o bíceps se contraiu quando o braço estava dobrado em direção ao ombro, enquanto o tríceps começou a funcionar quando o braço foi estendido e os músculos abdominais contraídos. A cada passo que o corpo dava, Cinza afastou a perna cerrando os punhos. Ele notou que os músculos da panturrilha
apesar de seu tamanho pequeno, foram vitais para mover o corpo para frente. Quando a perna é empurrada do chão, a loira balançou a perna ao protagonista. Observou que a mecânica do corpo tornou-se ainda mais complexo quando o próprio corpo foi colocado em movimento, como ao andar correndo ou pulando. Arthur estava aquecendo seus músculos na floresta, pensando que esse conhecimento do corpo, obtido em uma vida passada, tinha sido inútil até agora. Ele ficou na linha marcada no chão. Ele fechou os olhos. O cara subiu na ponta dos pés. Ele começou a se mover rapidamente em diferentes direções. O homem de cabelos castanhos estava respirando pesadamente, observando que ele estava trabalhando conscientemente, direcionando mana para músculos específicos, em uma determinada sequência e em um momento preciso, para artificialmente iniciar uma sequência no corpo que permitiria o uso de músculos, sem a necessidade de mover o corpo. Cerrando as mãos em punhos, ele pensou que se pudesse perfeitamente controlar o tempo e a saída de mama, ele seria capaz de fazer, mesmo que o veludo cotelê não seria capaz de fazer. E ele seria capaz de realizar um passo fantasma, independentemente da posição do corpo. Rangendo os dentes, o protagonista se curvou. Ele encostou as mãos nos joelhos, perguntando a si mesmo quanto mais tempo ele gastaria pegando animais selvagens. Havia árvores na frente dele, e ele estava pisando em folhas verdes. Arthur tocou o galho, pensando que era muito estranho que a floresta estava tão quieta hoje. Ele olhou para trás. Havia 2 panteras à frente. O cara com uma cara de surpresa. Percebi que eles estavam lutando por território. Era por isso que a floresta estava tão quieta. Uma pantera levantou a pata. Os animais se moveram pelo local da batalha, arranhando um ao outro. Os olhos do homem de cabelos castanhos se arregalaram. Houve um barulho perto de uma das árvores. A pantera congelou. O barulho foi repetido novamente. Um dos animais fugiu. Observando-o se mover, o protagonista se perguntou por que Claude fugiu. Se ele estivesse em uma posição vencedora, olhando para a segunda pantera, ele pensou que talvez esta fosse sua única chance. Arthur fechou os olhos. Seu corpo estava coberto com uma aura escura. Seus olhos brilharam. O cara saiu dos arbustos. Ele de repente correu para a frente. Ele foi capaz de pular na pantera, mas o jogou de volta. O homem de cabelos castanhos se esquivou da pata e foi capaz de agarrar o pescoço peludo. Ele apertou o pescoço da besta, exclamando que ele foi pego. De repente, a pantera o arranhou com a pata. Os 2 estavam parados no penhasco. A perna do protagonista já estava no limite. A besta correu para a frente. Os 2 caíram, criando um vórtice com a mão. Arthur pediu desculpas ao cativante, dizendo que esperava entender. Ele pousou suavemente no chão. O cara cobriu o rosto da poeira. Para o lado estava o corpo de uma pantera morta. O homem de cabelos castanhos de repente mexeu. Ele cobriu o rosto novamente e então seus olhos se arregalaram. Uma enorme sombra pairava sobre ele. O pelo preto da besta apareceu. Ficou em suas patas traseiras.
O protagonista assustado levantou a mão. Ele olhou para o urso coberto de fios ensanguentados e percebi que era um urso titã. Olhando para a besta mais baixa que ele, Arthur perguntou mentalmente por que era tão pequeno. Assistindo enquanto ele chegava à pantera morta, ele assumiu que era um filhote. O urso murmurou que essa comida não ia a lugar nenhum. O cara congelou, pensando que o Ansem não disse a ele que esses ursos... Pode falar, a besta mostrou os dentes, dizendo que começaria com o homem de cabelos castanhos. O protagonista assumiu uma postura de luta. Um feixe brilhante o atingiu. Ele voou para o lado e se levantou, tentando entender o que era. O urso começou a cortar o ar. Arthur tentou se esconder dos ataques que se aproximavam. Um deles bateu na perna, a besta correu em sua direção. Rosnando alto, o cara correu para o lado. Ele olhou para seu oponente, que perguntou como ele fez isso. O monstro balançou as patas. Vários cortes apareceram no peito do homem de cabelos castanhos. Ele pulou para o lado, o urso o chutou contra a parede. O homem de cabelos castanhos caiu no chão, enquanto o sangue fluía de sua boca. Ele pensou que esta não era a esfera das almas. E se ele morresse aqui, ele morreria de verdade. Quando ele se levantou, a besta perguntou se ele estava exausto. Limpe o protagonista. Chutou o chão com o pé. Ele se esquivou dos golpes, percebendo que cortando o ar com a pata. O ataque da besta tornou-se aéreo. Os olhos do monstro brilhavam vermelhos, enquanto ele dizia que quanto mais ele corria, mais dor isso causaria a ele, e o menos que restaria dele. Arthur agarrou suas mãos e comeu isso. Ele não fugiria mais. Um feixe de luz voou para ele. Ele afastou a cabeça dele, mentalmente observando que durante o golpe, o inimigo confiou apenas na força bruta. Quando o sangue jorrou de suas pernas, ele percebeu que eles não durariam mais. E ele precisava acabar com isso agora. O cara e o urso se entreolharam. Enquanto o último, pensei que ele não tinha vivido duas vidas, morrer em uma vala das garras de um animal selvagem. O homem de cabelos castanhos apareceu atrás do inimigo. Um sino tocou no ar, a besta se virou. Ele cortou o sino ao meio enquanto congelava. Uma sombra apareceu atrás de suas costas. O protagonista de repente balançou o punho. Com um golpe poderoso, ele acertou o urso. Voou contra a parede, ele caiu sem vida no chão. Arthur caiu atrás dele, uma poça de sangue formada sob ele. Cativante caiu, tentando entender por que o menino veio aqui. Ele se animou, à frente deles estava um menino e um urso. A loira se aproximou do homem de cabelos castanhos e moveu a mão ao longo das costas, mentalmente observando que ele tinha pelo menos 3 costelas quebradas e muitos cortes profundos em seu peito e hemorragia interna nas pernas. Olhando para o cadáver do monstro, ele se perguntou se aquele pequenino tinha feito tudo isso, observando que mesmo o espécime adulto não poderia ter feito tanto mal, a menos que a pata da besta se contraísse. O homem levantou as sobrancelhas. O urso começou a subir no ar. Algo estava tentando sair de seu peito. Um passeio pela carne cativante franziu a testa, reconhecendo uma sanguessuga demoníaca.
Uma criatura rara e tão nojenta se aproximando. Ele notou mentalmente que foi capaz de controlar o corpo de uma vítima, fortalecendo seu núcleo em um grau incrível. E isso foi mortal mesmo para um sério. Ele pensou que estas foram as sanguessugas que eles experimentaram para criar o